Vamos então pensar que estamos em um lugar bem bonito? Pode ser junto à natureza, em uma praia ou em um lugar com flores e árvores, para conversar com Deus durante a nossa prece. Vamos lá? Deus, nosso Pai amado, esteja conosco, Senhor, durante todo o nosso estudo, nos ajudando a entender melhor todas as suas leis, todos os seus ensinamentos, para que possamos, Pai, melhorar sempre, continuar no caminho do bem e no caminho que leva até Ti. Que assim seja, graças a Deus. E agora chegou a hora da nossa história. Vamos prestar bastante atenção? Vamos lá então! Uma história sobre bondade, a poção mágica. Há muito tempo, na Floresta da Magia, havia uma fada muito especial. Ela se chamava Luana. Luana gostava muito de brincar pela floresta e ajudar os animais que corriam perigo. Certa vez, a fada ajudou um castor que tinha prendido sua cauda em um tronco de madeira. Outra vez, Luana salvou uma lagarta que ainda dormia em seu casulo e não podia se defender dos perigos. Todos os bichos da floresta diziam: Luana é a fada mais bondosa de todas. Porém, o amor que todos sentiam pela doce fada despertou a inveja de uma outra fada chamada Cidália. Não sei por que todos gostam tanto dessa fada. Não vejo nada demais no que ela faz, pensava Cidália. Cidália começou a atrapalhar as boas ações de Luana. Primeiro, ela escondeu a varinha mágica da fada bondosa. Mas isso não impediu Luana de ajudar uma família de pulgões a se salvar da tempestade. Depois, Cidália misturou todas as poções mágicas de Luana. Porém, isso também não a impediu de ajudar quem precisava. Tudo o que Cidália fazia para atrapalhar deixava Luana mais e mais bondosa, como em um passe de mágica. Vendo isso, Cidália resolveu mudar sua tática. Vou fazer as mesmas coisas que ela. Todos vão notar que sou muito melhor, pensou Cidália. Contudo, de tanto ajudar os outros, Cidália logo percebeu como era gratificante fazer o bem. As duas fadas tornaram-se amigas e, unidas, elas ajudavam os bichinhos da floresta. Cidália percebeu que a melhor poção mágica é a bondade, pois, quando fazemos o bem, nos sentimos felizes. Fim. Olá, galerinha do Geal! Tudo bem com vocês? Nós acabamos de ouvir uma história muito legal, não é? Se chama Uma Poção Mágica, que conta a história de duas fadinhas. Uma se chama Luana, que é uma fada bondosa, sempre disposta a ajudar os outros. E uma outra fada se chama Cidália. No início da história, a Cidália ela tinha inveja da Luana, porque ela achava que a Luana era sempre o centro das atenções. E isso despertava nela um sentimento ruim. Então, ela resolveu atrapalhar a fada Luana, fazendo coisas para que ela não conseguisse ajudar as pessoas. Mas aí ela percebeu que o plano dela estava dando errado, porque a Luana sempre encontrava um jeitinho de ajudar os mais necessitados. Então que a Cidália teve uma outra ideia. Vou fazer igual a Luana. Vou também ajudar as pessoas.
E aí esse sentimento de bondade começou a crescer dentro dela. E elas viraram grandes amigas. E terminou a história assim, as duas fadas sendo muito bondosas e ajudando todos os animais e os amigos delas da floresta. O que a gente pode aprender com essa história? Que a bondade, esse sentimento que cresce dentro da gente quando a gente ajuda alguém, que é uma qualidade de quem tem uma alma generosa e é naturalmente inclinado para fazer o bem, ele desperta dentro da gente uma consciência que produz um bem-estar. Quando a gente faz a bondade, igual a fada Cidália começou a fazer, a gente pratica essa generosidade, a gente acaba sendo mais feliz. Porque desperta esse sentimento dentro da gente, sabe? E foi assim que a Cidália viu que ser bondoso não é só bom para os amigos da floresta, e sim traz felicidade para ela também. Então vamos começar a praticar a bondade. Mas como, tia? Sendo gentis e generosos com todos à nossa volta. Olha, aqui na minha pesquisa, encontrei uma historinha que o médium Divaldo Franco contou num artigo publicado no jornal À Tarde. Lá tem uma história que uma vez um policial foi chamado ali no rádio para punir um jovem que era muito pobre e ele vendia água engarrafada. E ele estava com muita fome e não estava conseguindo vender nada. Então ele estava acabando perturbando, importunando as pessoas que estavam ali passando na rua. E aí, quando o policial chegou e viu aquela situação, ele parou, foi numa lanchonete próxima e comprou uma refeição para esse rapaz. E ele não só fez isso, ele comprou todo o estoque dele de água, para que ele conseguisse se reerguer. O jovem, que achou que o policial fosse brigar com ele, ficou surpreso. E aí passou o dia. Mais tarde, o policial passou pelo mesmo local e viu que esse jovem que estava triste, que estava ali desesperado, ele já estava muito feliz e tinha conseguido vender mais uma caixa. Então, gente, a bondade, ela desperta esse sentimento na gente e ela é contagiante. Quando você é bondoso e gentil com alguém, você desperta em você esse sentimento de felicidade e no outro também, formando assim um círculo de felicidade. Quanto mais felizes nós estamos, mais abertos a gente está a receber novas emoções, novos sentimentos e sermos mais gentis. Então vamos dar um sorriso, um bom dia animado. Vamos tratar as pessoas com gentileza, com cordialidade. Pode, às vezes, não dar muito certo, mas se a gente repetir, com certeza vamos encontrar um coraçãozinho como o desse policial para esse jovem que precisa de uma ajuda, precisa de um ato de bondade. E assim nós vamos espalhar essa felicidade que Deus tanto quer para todo mundo. Tá bom? Vamos ser bondosos? Beijo em todos e uma excelente semana. Tchau, tchau! Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda
Toda voz que tentar desanimar não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás. Veja a estrada aflorada, siga em paz. Tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás. Veja a estrada aflorada, siga em paz. Tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente, nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado
aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos do SEM, junho 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenho a certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema bem interessante: o mal e o remédio. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro Daniel. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Mas não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Ideal Espírita, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. Na romagem da vida. O homem, muita vez, na romagem da vida humana, é abordado por sucessos que lhe trazem o bem na forma de males, e que por isso mesmo quase sempre não são imediatamente compreendidos. A morte súbita do ente amado, a incompreensão do amigo, a calúnia planejada, a deserção do companheiro, a visita da enfermidade. Entretanto, a justiça divina tudo provê, no momento oportuno, e ele acaba encontrando a felicidade onde lhe parecia existir tão somente o infortúnio. Também, inúmeros acontecimentos lhe assaltam a rota, ofertando-lhe o mal na forma de bens, e que por esse motivo não se mostram entendidos com rapidez. A fortuna pervertida, a superestimação dos próprios valores, a fulguração da inteligência desorientada, o poder transviado, a embriaguez aurida no cálice da lisonja. Todavia, a verdade se incumbe de corrigir-lhe as percepções, e no momento oportuno, ele surpreende a presença da dor, onde supunha identificar exclusivamente a alegria. Lembremo-nos, pois,
de que os males e os bens no mundo nem sempre são bens e males perante as leis da vida, e que por isso acerto e desacerto, derrocada e vitória dependem de você mesmo, em qualquer parte. André Luiz. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião. Que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Olá, boa noite. O meu nome é Daniel e eu queria começar as nossas reflexões de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já agradeceram, num momento de dificuldade, de dor, vocês já agradeceram a Deus, já agradeceram a Jesus por essas dificuldades? Vocês já agradeceram por estar sofrendo nesse momento, por estar passando por essas provas? Pode parecer um pouco estranho, mas é sobre isso que a gente vai refletir um pouco hoje, vai falar um pouco hoje aqui, o capítulo 5 do Evangelho, que fala bem-aventurados aflitos, o item 19, o mal e o remédio. A gente vai falar um pouco disso, do sofrimento, de como isso pode ser útil na nossa evolução espiritual. Então, o capítulo ele começa assim, a vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? E aí ele vai e completa, esperai, portanto, lágrimas ardentes e amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei o Senhor, por vos ter querido provar. Então, o que ele quer dizer com isso? O que a gente vai falar aqui? A gente tem que sofrer necessariamente? É inevitável. Nós somos espíritos em evolução, estamos encarnados e, inevitavelmente, a gente vai acertar e errar nessa nossa trajetória, nessa nossa construção de felicidade. Então, nesse caminho, o sofrimento ele é inevitável, porque nós estamos no planeta de provas e expiação. Nesse nosso momento de evolução moral, nós estamos nesse planeta. E se aqui estamos, é porque ainda não estamos prontos para estar num mundo feliz. E estamos caminhando para isso. Então, a gente tem que entender o porquê que a gente está aqui e aonde a gente vai chegar. Então, ele continua aqui dizendo: não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria. Aquilo que eu estava falando. A gente só reconhece o poder de Deus, a gente só se sente próximo
não é se sentir próximo exatamente, mas assim, a gente só é grato, né? Acho que é esse, né, a questão, quando a gente está num momento que a gente considera feliz, né? Num momento que as coisas estão acontecendo da forma como a gente espera. Mas será que as coisas acontecerem da forma que a gente espera é o melhor pra gente, da forma que a gente deseja? Será que se a gente tivesse tudo que a gente deseja, a gente seria feliz, a gente estaria fazendo bem, a gente estaria evoluindo, a gente estaria sendo útil, essa encarnação estaria sendo útil, né? Se a gente tivesse tudo que a gente quer, que a gente gostaria, né? Então, como seria, né, a nossa vida se a gente tivesse tudo que a gente quer? O que a gente estaria fazendo? Então, o sofrimento, a dor, ela também tem uma função. E aí sim, né, que nesse momento, muitas vezes, a gente se aproxima, né, de Deus. A gente olha, a gente para, a gente escuta, a gente pensa, a gente reflete, a gente busca uma resposta, né? E aí a gente vai nesse movimento, crescendo, evoluindo, né? Então, eu fui lá no Livro dos Espíritos e perguntei, né? E vi lá a pergunta, né? Tem uma pergunta que fala: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É muito importante para a gente entender o porquê que a gente sofre, né? Então, ele diz aqui, né, que Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, né? Então, tem ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, né? Então, né, primeiro, né, o que é encarnação? Encarnação é quando o espírito ele se reveste de um corpo, né, e vem para a Terra, né? Vem para a Terra encarnado, né, com um corpo para poder viver, para poder cumprir, né, suas metas, né, para poder fazer aquilo que foi programado naquela encarnação. Então, a gente vem para a Terra, a gente está lá, né, enquanto espírito sem um corpo, e aí a gente vem para um lugar que a gente vai passar, né, frio, fome, que, né, o corpo sente dor física, né, vai machucar, e essas coisas fazem a gente ter medo, né? Essas coisas fazem a gente tomar atitudes, né, com meio receio dessas fragilidades, né, de sentir dor. E nisso, né, a gente vai interagindo com a natureza, com as outras pessoas, e com esse medo, com esse receio, que também é um pouco parte do nosso instinto, né, de preservação, de sobrevivência, né? E aí a gente vai, para isso a gente encarna, para poder estar aqui um pouco vulnerável, né, para a gente poder, dentro dessa vulnerabilidade, vencer as nossas dificuldades e crescer, né, para a gente poder ter condição, né, de como foi dito aqui, né, de suportar a parte que nos toca, né, de evoluir. Então a gente encarna para isso. E a gente consegue, né, em uma só encarnação, evoluir e chegar à perfeição, né? Eu não conheço ninguém que conseguiu, né? Nunca ouvi falar, não tive acesso, né, a essa informação, mas eu acredito que não, né? Então a gente tem sucessivas encarnações que aí, né, no Livro dos Espíritos segue aqui, né? Agora é a questão 166. A anterior foi a 132. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, mergulhamento progressivo da humanidade, né? Sem isso, onde há justiça, né? E aí, mais uma vez, né, a gente volta para o sofrimento, né? Por que eu estou sofrendo também nessa encarnação? Porque eu preciso disso para progredir, mas também é consequência, né, do que eu fiz nas minhas outras vidas, né, de acordo com aquilo que eu vivi, com o que eu fiz, né, de acordo com as minhas fragilidades, aquilo que eu fiz para o outro, que eu deixei de fazer, né, isso vai, né, gerando nas nossas encarnações, né, por causa da lei de causa e efeito, né, as nossas dívidas, nossos resgates, e a gente vai, né, acaba errando e tem que voltar para consertar os nossos erros, né, para poder passar por aquilo que a gente fez o outro sofrer, para entender, né? Então,
aí está a expiação, né, como foi dito também na questão. Mas às vezes eu não errei, né, eu não fiz alguma coisa com o outro, não quer dizer que eu só vou sofrer quando eu faço mal para o outro, porque existem também as provas, né, e nessas provas eu sou testado, né, como que eu agiria naquela situação, né, eu sou realmente uma pessoa que já consegui ter algumas conquistas morais e que mesmo numa situação difícil eu vou fazer o certo, eu vou fazer o bem. Então eu sou colocado nessas situações, às vezes, né, de vulnerabilidade, de fragilidade, né, até como um teste, tipo, você realmente já tem essas conquistas, então a gente já pode dar o próximo passo, né? Então, nisso a gente vai se construindo, vai se fortalecendo, vai evoluindo e vai construindo a nossa felicidade, né? Mas aí eu fico, poxa, então eu tenho que sofrer, mas, né, eu já entendi por que todo mundo sofre, mas por que eu sofro, né? O que eu fiz, né? Então eu peço para você pensar, né? Como você acha que foi sua encarnação no passado, né? Você acha que você foi nas outras vidas uma pessoa muito boa que só fez o bem? Poxa, eu não sei, eu não lembro. Não, beleza, então se eu não lembro, se eu não tenho nem ideia, né? Eu acho que deve ter sido sim. Então vamos olhar um pouquinho para essa encarnação agora, né? Eu sempre faço as escolhas certas, né? Se pergunta, né? Eu sempre sou ético, eu nunca minto, eu nunca faço o que é errado, eu nunca faço com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo, né? Eu sou sempre calmo, paciente, sereno, eu nunca sou violento. Eu sempre ajudo as pessoas que estão precisando dentro das minhas possibilidades e me esforço sempre um pouquinho mais, né, para poder ser mais útil e ajudar um pouco mais, né? Eu abro mão de algumas coisas, né? Eu prefiro ter menos, eu abro mão, né, de algumas coisas, de algum momento de tempo, para que outras pessoas possam ter também alguma coisa, ter dignidade, também ser felizes, né? Eu entendo que a felicidade do outro é tão importante quanto a minha. Eu sempre perdoo, eu não fico criando intriga, né? Eu não guardo mágoa nem rancor, né? Então, quando a gente vai se perguntando, vai se respondendo isso, a gente vai vendo, pô, se hoje eu ainda cometo erros, né? Se eu nem sempre faço o que é certo, se eu nem sempre consigo perdoar, né? Se eu nem sempre consigo dispor, né, do meu tempo para ajudar o próximo, né? Se eu ainda não ajo da maneira como eu acho que eu deveria, que seria melhor, como eu gostaria que o outro agisse comigo, né? Então, se hoje que eu estou num momento mais evoluído, né, porque a gente vem sempre evoluindo, imagina como eu não era na vida passada, 5, 10 vidas atrás, né? O que eu não fiz? Então, né, por causa disso a gente sofre hoje também, né, porque é consequência do que a gente fez, né? E aí a gente fica, né, pensando, poxa, então eu tenho que sofrer, né? Eu tenho que gostar de sofrer. Não é que eu tenho que gostar de sofrer, né? É que inevitavelmente a gente vai passar por dificuldades, por desafios, e isso vai acabar trazendo algum sofrimento com a gente. Mas como a gente encara isso, né? Como que a gente lidar com isso, né? Então, assim, pode ser que chegue um ponto que realmente a gente entenda e perceba que esse sofrimento, ele é útil pra gente, né? E aí a gente pensa, poxa, mas eu sofro tanto, será que não podia ser um pouco menos? Então eu vou pedir para vocês pensarem em Jesus, né? O que ele ensinava, né? Jesus ensinava o amor, Jesus ensinava o perdão, né? Como que ele agia? Ele só falava? Não, ele exemplificava, né? Ele vivia esse amor, né? Ele realmente ele mostrava na prática tudo aquilo que ele estava falando, né? O que Jesus fez de errado? Jesus já era perfeito, né, quando reencarnou aqui, né, quando veio para a Terra. Ele já era perfeito milhares de anos antes disso, né? E ele já não prejudicou, se é que ele prejudicou alguém em algum momento, né, provavelmente no início das encarnações dele, nas encarnações, né, antes de ele se tornar perfeito, né, há quanto tempo ele não prejudicava ninguém nessa encarnação? Então, quem que ele prejudicou? Não prejudicou ninguém, né? E o que aconteceu com ele, né? Ele vivia sendo perseguido, né, e testado pelos fariseus, que ficavam tentando um jeito de pegar ele, de contradição, de fazer com que ele falasse alguma coisa que pudesse, né, acarretar no que acabou acarretando no final, né? Mas ele vivia o tempo todo sendo perseguido e testado. Ele foi traído, né, traído por um discípulo dele. Ele foi condenado, ele foi negado por outros discípulos dele, né, e ele foi crucificado. E o que ele fez para merecer isso?
Então, e ele ainda pediu no final, né, para Deus que perdoasse aqueles que fizeram aquilo com ele, que perdoasse a humanidade, né, que escolheu Barrabás ao invés dele, né? E o que ele fez para merecer isso, né? Ele sofreu talvez o que ninguém tenha sofrido, né? A injustiça que ninguém tenha sofrido. Talvez ele tenha sido o único injustiçado realmente no planeta Terra, né? Ele sofreu açoite, zombaria, crucificação, né? Ele pediu água quando estava crucificado e deram vinagre. E aí, se Jesus, que era puro, né, sofreu tudo isso, né, por que a gente fica se perguntando por que, né, a gente está sofrendo e talvez não esteja sofrendo nada nem perto disso, né? Essa humilhação toda, né, que ele sofreu sendo puro, sendo bom, né, ensinando o amor, vivenciando o amor. Então, assim, a gente, né, fica se lamentando, fica pensando por que a gente sofre, mas vamos pensar em Jesus, né? E aí, aqui no texto do Evangelho, né, no item 19, falando aqui, né, se a gente tivesse que sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade da glória reservada àquele que houvesse suportar a prova com fé, amor e resignação? Então, o que é esse sofrimento que a gente está passando aqui nessa vida diante da eternidade, né, diante, né, da felicidade, da verdadeira felicidade, né, que não é a felicidade desse mundo, que não é a felicidade material, né? Então a gente pode pensar, poxa, eu estou sofrendo tanto, né, eu estou sendo injustiçado, né? E aí a gente pensa em Jesus, como eu já falei, e a gente pensa também nessa encarnação, né, nessa vida, quanto tempo eu tenho de vida, né? 50, 60, 80, 100 anos, né? O que é esse tempo, né? O que é esse sofrimento que eu estou sofrendo diante da eternidade, né? Diante do que eu fiz, diante do que Jesus sofreu, né? Diante do que tantas pessoas sofrem. Não que não seja legítimo, não que eu não esteja sofrendo de verdade, não que isso não esteja me incomodando, né? Não que eu tenha que gostar de sofrer e que eu não possa buscar meios de amenizar esse sofrimento. Não é isso, né? Mas é para a gente refletir, né? Se esse sofrimento ele é tão insuportável assim, ele é tão ruim assim, que eu não possa aprender nada com isso, que eu não consiga sair mais fortalecido, né, disso, que ele não tenha um objetivo, né? E que ele não vá ser um degrau, né, na minha caminhada, né, na minha caminhada evolutiva, na minha construção de felicidade, né? Então, a gente está aqui na Terra só para sofrer, né? A gente tem que sofrer, né? Então, eu vou procurar o sofrimento, né? Já que eu tenho que sofrer para evoluir, eu vou procurar, vou sofrer logo muito, né? O máximo possível, né? E vamos sofrer tudo que tiver para sofrer, mais um pouco, e vamos procurar isso. Seria esse, né, o caminho para a gente evoluir mais rápido, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que o sofrimento ele é uma consequência de eu estar encarnado, né, de eu fazer escolhas, né, de eu estar vulnerável, né, suscetível à matéria, né, e às vulnerabilidades da matéria, né? Mas, e também é uma consequência de tudo aquilo que eu fiz de escolha no passado, até agora e nessa vida. Então, assim, eu não tenho que procurar mais sofrimento, né? Eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho um objetivo quando eu reencarno, né? Eu tenho metas para cumprir, eu tenho um planejamento reencarnatório, né? Eu escolhi minhas provas quando eu estava desencarnado. E aí eu escolhi, né, muitas situações que eu vivo enquanto estava desencarnado, e outras acabam se desencadeando por causa das escolhas dessa encarnação, né? Mas eu não preciso escolher mais sofrimento do que eu já tinha mais planejado as minhas provas. Elas já são difíceis, né, o suficiente. E elas já são aquilo que eu consigo suportar, né? Então, assim, a gente tá aqui, vai sofrer inevitavelmente, mas eu não tenho que ficar buscando mais sofrimento. Eu não tenho que ficar procurando, porque isso provavelmente, né, vai tornar a minha encarnação mais difícil do que ela deveria ser, e mais difícil do que eu planejei dentro das minhas forças, dentro das minhas possibilidades,
E aí talvez eu vá acabar contraindo mais débitos do que consertando, né? Do que resgatando. Então eu vou acabar atrasando mais, né, essa caminhada evolutiva, essa evolução, o aprendizado, do que propriamente avançando, né? A gente não precisa pular a etapa. A gente tem que confiar, né? Confiar de que a gente fez um planejamento reencarnatório possível e a gente vai viver aquilo que tiver que viver e vai tentar fazer as melhores escolhas, e ainda assim fazendo as melhores escolhas a gente vai passar por esses desafios. A gente tem coisa para resgatar, e resgatando a gente ainda vai ter nossas provas, que vão ser esses desafios para a gente conquistar novas habilidades, né? Conquistar novos valores, né? A gente conquistar, ter nossas conquistas morais. Então a gente não precisa tentar maximizar isso, né? Porque isso provavelmente vai ser pior para a gente, né? Então a gente tem que entender o porquê que a gente está sofrendo e aprender a não se revoltar com isso, né? A gente tem que entender que as provas estão aqui para fazer a gente crescer e não ficar reclamando, não ficar revoltado, tipo, agora também, já que eu estou sofrendo, eu vou fazer tudo errado mesmo, né? E também não procurar mais sofrimento do que a gente, né, precisa passar naquele momento, né? E lembrar que não existe cristão sem cruz, né? Se Jesus, ele carregou a cruz, né, como símbolo pra gente de que a gente também vai carregar a nossa cruz, e que ele venceu e a gente também pode vencer. Então a gente fala, né, do sofrimento, né, como um mal necessário, e qual seria o remédio, né, do sofrimento, né? O remédio do sofrimento, né, é a fé. A fé vai fazer a gente passar por esse sofrimento, a fé vai fazer a gente vencer esse sofrimento, mas a fé raciocinada, a fé que entende o porquê que a gente está aqui, o para onde a gente vai, o porquê que a gente sofre, o porquê que a gente tem que ser bom, o porquê que a gente tem que, né, vencer, fazer as coisas certas mesmo quando está difícil, né? O porquê que mesmo quando a gente se sente rebaixado, humilhado, a gente não precisa ser agressivo, violento, né? E nem desistir, né? Então aqui no capítulo 19 ele continua dizendo, né, que nós escolhemos a prova, né, que a gente considerava bastante forte para suportar. Então por que a gente reclama, né? A gente pediu, né, às vezes, né, dinheiro, uma condição boa, para passar por um tipo de prova que seria a prova do orgulho. Ou a gente pediu, né, uma prova que deixasse a gente numa situação, né, que seria uma situação mais humilhante, assim, né, aos olhares de algumas pessoas, numa situação, às vezes, né, de não ter realmente recursos e ter que pedir, ter que, né, trabalhar em trabalhos, né, menos nobres, considerados menos nobres, né, de acordo com a sociedade, né, de acordo com a visão da sociedade, mas aquilo ali tem um motivo também, né, de fortalecer a nossa humildade, né, de fortalecer a nossa fé, né, de aproximar a gente de Jesus e de não fazer a gente cair também pelo orgulho, né, de se achar melhor do que o outro, de fazer a gente olhar com empatia para o outro, né, porque nós não somos, né, o que o nosso corpo é, nós não somos o que a nossa profissão é, nós não somos, né, o momento, né, o status que a gente tem, nós estamos, né? Estamos num momento encarnado, numa situação, né, e que ela é transitória, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né, que nós estamos e que estamos sofrendo a prova que escolhemos e que estaremos, né, em outro momento, né, na próxima encarnação, e mais fortalecidos e mais perto, né, da verdadeira felicidade, aquela felicidade que não importa onde você está, né, que aquela felicidade de paz de espírito, né, de quem já conseguiu vencer as provas e se livrar, né, do medo, né, do que é da vulnerabilidade da matéria, né? Então o remédio para isso é a fé, né? A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito,
ante os quais se esvai os poucos dias de sombras do presente. Né? Isso aqui está aqui no capítulo, né? Porque não sou eu que estou dizendo que é a fé. Né? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 5, no item 19. A fé é o remédio, é o melhor remédio para a gente encarar os nossos desafios, para a gente encarar esse sofrimento, né? Com proveito, né? A fé raciocinada, né? Não a fé cega. E ele termina aqui, né, no capítulo dizendo, né, o Senhor pôs o seu selo em todos que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Então, nós sofremos, né? E a fé é o que vai fazer a gente se libertar desse sofrimento, passar por essas situações de dificuldade sem sofrer, né? Porque essas situações são inevitáveis. O sofrimento mesmo é como a gente encara ela, né? Eu falei que o sofrimento é inevitável porque nós ainda estamos no estágio evolutivo, né, que essas situações ainda fazem a gente sofrer. Mas quando a gente tiver fé, a gente, né, conseguir alcançar essa fé, né, ou nesses momentos em que a gente está sofrendo, a gente conseguir, pelo menos nesses momentos, ter essa fé, esse sofrimento, ele naturalmente acaba. Né? Ele deixa de ser sofrimento. Não que a situação deixe de existir, mas aquilo que da situação faz a gente sofrer, para de fazer a gente sofrer por entender, né, que aquilo é uma coisa transitória e que a nossa vida, né, enquanto espírito imortal, aquilo não tem tanto significado, não tem tanta... não é significado, eu ia falar significado, mas não causa tanta dor, né, enquanto espírito, né, aquele momento, aquela prova, né, aquela expiação que a gente está passando, né, pro espírito que já se depurou, aquilo ali ele não causa sofrimento. Então a fé faz a gente chegar nesse estágio, né, aproxima a gente de Deus e faz a gente, né, transcender a matéria, né, e aquele sofrimento físico, né, e até moral, porque a gente entende que a gente está muito acima disso, né, a gente se sente próximo de Deus, moralmente falando, mais evoluído moralmente. Essa fé ela faz a gente subir de nível, né? Então, quando a gente conquista essa fé definitivamente, a gente, né, se aproxima da felicidade. E quando a gente, nos momentos de dificuldade, consegue ter fé, ela minimiza essa dor, esse sofrimento. Então, fica aqui essa reflexão, né, de como a gente está sofrendo, de como a gente está passando pelas nossas dificuldades, e de quando eu estiver sofrendo, de eu pensar, se eu estou sofrendo, realmente graças a Deus, né? Porque tem um motivo, e nessa caminhada, né, eu vou passar por esses percalços e eu vou crescer com isso, né? Então, eu vou tentar trabalhar a minha fé, né? Então eu trouxe aqui pra gente nesse momento uma música que chama Confia, né? E eu vou pedir para que vocês escutem essa música, né, com atenção. Tá a letra aqui para vocês acompanharem, né? E que se deixem essa melodia, essa harmonia, né, dessa música penetrar o nosso ser para nos fortalecer, né, nos ajudar, né, nos momentos de dificuldade. A gente pode lembrar dessa música, né, pode lembrar, né, de Jesus, do quanto ele sofreu, né, pode lembrar de que tem um motivo, né, e que a gente vai superar, que se a gente está passando por uma dificuldade é porque a gente é capaz de vencer, né, porque as provas são dadas de acordo com a nossa capacidade de suportar, né. Então, assim, a gente tem total condição de vencer, né, e a ferramenta é a fé. Então, quando eu estiver nesse momento de dificuldade, né, eu não estou conseguindo racionalmente lidar com isso,
eu vou fazer minha prece, que vai me aproximar de Deus, vai me aproximar de Jesus, e eu vou, né, pensar nessa música, que realmente é uma música que pode ajudar bastante a gente. Chama Confia, né? E eu vou botar ela aqui para vocês. Eu agradeço, né, vocês estarem aqui acompanhando, ajudando, né, a gente a pensar, a refletir, né? Porque quando a gente estuda para estar aqui falando, a gente está pensando e refletindo para a nossa vida também. Espero que possa ter ajudado vocês também, né? E que a gente tenha uma, né, boa noite de reflexão, né? E que a gente possa aproveitar isso para a gente se fortalecer e ser melhor, né? Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Sem certeza, então, vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Vamos então fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos pensar em Jesus, nesse amigo que nos acolhe, que nos abraça nos momentos de dificuldade. Vamos pedir para Jesus que nos fortaleça, que nos ajude a fortalecer a nossa fé, para encarar os nossos desafios, nossas provas e os nossos resgates. Que a gente não duvide de momento nenhum que a gente tem condição de vencer a nós mesmos e de sermos melhores, melhor a cada dia, e assim rumo ao infinito, rumo à perfeição, uma verdadeira felicidade. Obrigado, Jesus, por esse planeta em que estamos aqui encarnados, esse planeta de provas e expiações, cheios de possibilidades. Obrigado a Deus pela minha existência. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos dão suporte nessa encarnação, nessa jornada. Muito obrigado, só tenho a agradecer por tudo. Pelas dificuldades, pelas provas, que são os degraus da escada da evolução, que vão nos levar ao topo da felicidade, ao topo da evolução moral, ao topo da conquista de nós mesmos. Muitíssimo obrigado mais uma vez por tudo.
Graças a Deus, uma boa noite. Quando a noite desce em mim, a doce agiganta, parece não ter fim. Eu te busco numa prece e sinto as tuas messes descerem sobre mim. Ó Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me, fazem verdes pastos, o teu cajado me consola. Tu me conduz nas veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Mesmo que eu me encontrasse no vale das sombras e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ó Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me, fazem verdes prados, o teu cajado me consola. Tu me conduz nas veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia.